Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o neurologista Marcelo Assis. Bom, Marcelo, vamos falar um pouquinho já que no primeiro bloco a gente falou sobre um apanhado do que é a esclerose lateral amiotrófica, falar um pouquinho da história da doença. Queria que o pessoal soltasse primeiro a foto do Charles Bell, que está aí para vocês verem. Esse foi quem primeiro descreveu a doença, né? Esse o Charles Bell, acho que foi em 1824, né? Ele era um cirurgião, mas na época, né, no século de 1800, né? O médico, além de ele fazer a parte cirúrgica, ele também descrevia a doença. Ele descreveu uma paciente com um quadro muito sugestivo, né? Mas ele não conseguiu ter elementos para falar, olha, tenho certeza que a doença é ela. Ele descreveu uma doença que a gente acredita que seja. E que não tinha nome ainda, né? Não tinha nome, também ele não tinha a neurologia mesmo. Ela foi começar a ficar mais científica no final dos anos 1880, 90, lá na Salpêtrière, Hospital do Charcot. Daí que criou os conceitos de primeiro neurônio, segundo neurônio. Mas eles foram ver os achados e aí eles acreditam que o Charles Bell tenha descrito a ela, né? O Charcot, vamos para a próxima foto, que é o Charcot, esse aí, né? O Jean-Martin Charcot, ele, no final dos anos 1800, falaram para ele, olha, você tem um hospital aqui de saúde mental, né? E você vai tocar esse hospital. E foi quando surgiu um pouco a separação da psiquiatria da neurologia, né? O Alzheimer foi aluno dele, o Parkinson foi aluno dele, o Freud foi aluno dele. E ele, por si só, produziu muito conteúdo, né? Muitos artigos. E ele descreveu um paciente, né? Na época já tinha a esclerose múltipla, que é uma doença que, apesar do nome ser parecido, ela não tem nenhuma similaridade com ela, são doenças totalmente distintas. Mas tinha esse termo esclerose, né? Porque quando eles olhavam na lâmina, eles viam que tinha umas placas duras, e na esclerose lateral amiotrófica, quando eles faziam a lâmina da medula, eles viam também que tinham placas duras, né? Que no final das contas é a morte neuronal, que é isso que ele viu. E o Charcot, ele descreveu a doença mesmo. Ele falou, olha, tem lesão de primeiro neurônio, segundo neurônio, o corno lateral da medula fica duro. Então, foi a primeira descrição, assim, da doença que a gente conhece hoje, foi a dele. E na época, o prognóstico era muito pior, que a gente não tinha medida de ventilação mecânica, não tinha... Imagina descrever isso no século XIX, né? Sem nenhuma tecnologia, né? Zero tecnologia. Vamos ver a próxima foto? Esse aí é o jogador de beisebol, né? O Lou Gehrig. O Lou Gehrig, ele foi até a MVP, né? Ele era um jogador muito famoso nos anos 20, anos 30, nos Estados Unidos. E a doença tinha sido descrita por Charcot 40, 50 anos antes dele desenvolver também, né? Acho que ele foi a primeira pessoa famosa, assim, que teve, né? Inclusive virou doença de Lou Gehrig, né? Quando eu estudei na residência, quando vai em congresso americano, os americanos, eles falam ALS, né? A sigla em inglês, mas tem muito deles chamam de doença de Lou Gehrig, né? Que era a doença do cara famoso americano, né? Seria o jogador mais famoso do Brasil desenvolver a doença, né? Vamos ver a próxima, que daí é o Stephen Hawking, que a gente falou no primeiro bloco, né? Stephen Hawking, ele tem até uma certa polêmica se ele realmente tinha uma ELA ou alguma outra doença do neurônio motor que a gente não conhece, né? Porque ele viveu muito tempo. Ele viveu muito. A sobrevida dele é maior que de qualquer outra pessoa. Ele até doou, né, o corpo dele, que ele era um cientista, né? Mexia com buraco negro, com astronomia. Mas ele doou o corpo dele para o pessoal pesquisar, né? Tinha uma suspeita que ele tinha uma doença que chama AMI, né? Que é a atrofia miofibral, que é uma doença genética, que no final das contas ela lembra um pouco uma ELA, mas é uma doença diferente, mas não confirmaram. Daí ele é o paciente mais famoso, né? Da ELA, apesar dele ter tido uma sobrevida muito maior do que a maioria dos pacientes que têm a doença. Pode voltar aqui, para quem quiser ver a história do Stephen Hawking, aquele filme A Teoria de Tudo, né? Muito bom o filme. O ator que fez o filme também, é muito bem feito o filme. O cara, ele acompanhou pacientes, é um filme assim bem... teve bastante aconselhamento ali, a parte neurológica ali, foi bacana o filme. Vou falar agora sobre algumas peculiaridades também sobre a ELA, que é o seguinte, que eu estava vendo. Fala que dá mais em esportistas e militares. Por que isso?
O problema da ELA, né, esses estudos que a gente fala epidemiológico, eles são um pouco complexos, porque você vai ver a epidemiologia, né, os países que mais têm, os países ricos, eles têm muito mais ela do que os países pobres. Mas a gente sabe que aqui tem muita gente que tem a doença e não é diagnosticada. Como é uma doença que às vezes existem elas que elas não começam com uma fraqueza no braço, elas começam com uma dificuldade de engolir. Daí o paciente ele falece em alguns meses, então ele fica sem o diagnóstico. Lá fora, como eles têm mais acesso à saúde suplementar, têm mais acesso a médicos especialistas, então a hipótese diagnóstica ela é maior. E, por exemplo, dos militares norte-americanos, tem um viés, né? Porque, teoricamente, o militar americano, eles têm um plano de saúde do governo, eles têm convênio. Então, eles são uma população que tem uma assistência médica um pouco maior do que a população em geral, que mesmo em um país rico igual os Estados Unidos, tem pacientes com ela que acabam vindo a falecer sem diagnóstico, né? E a gente não sabe. Tem uma ilha também, que é a ilha de Guam, que tem muito... a expectativa é muito maior. Teve uma época que eles suspeitaram que tinha um fungo na grama, né, por causa do Lou Gehrig, né, que ele jogava beisebol, mas a gente não tem nada muito conclusivo. A gente sabe que tem mais no sexo masculino, isso é fato. Também não sabemos se alguma coisa no cromossomo Y é fator de risco, alguma coisa do sexo masculino, mas não... Assim, uma doença assim, que vai meio que no escuro, né? Totalmente. Porque hoje... você não tem nem... Apesar de ter mais de 150 anos de conhecimento sobre a doença, assim, o avanço foi mínimo, né? Nos últimos 20 anos mudou bastante, assim, porque antes de 20 anos atrás a gente não sabia do gene SOD1, que é o gene que a gente sabe que hoje é o principal responsável pela cascata da doença. Então, não teve muita novidade. Hoje tem alguns tratamentos em estudo. Engraçado não, é uma coisa curiosa, que toda vez que a gente estuda uma doença igual ao Alzheimer, como é uma doença que tem uma expectativa de vida maior, é uma doença que tem mais tratamento, a gente não fica falando tanto de novos tratamentos. Agora, quando a gente vai falar de ela, sempre fala, olha, tem um anticorpo monoclonal, tem um barbitúrico novo que parece que vai atuar, mas é que é difícil. Quando coloca para testar esses medicamentos, não aumenta pouco a sobrevida, né? Aquele remédio Riluzol, né? Ele aumenta em 3 meses a expectativa de vida. E a combinação do Riluzol com o Edavarone, que foi aprovado ano passado no Brasil, aumentou aí mais 7 meses a expectativa de vida. É pouco, né? E a gente estava falando também dessas pesquisas relacionadas no Brasil com fora também, né? O que você acha que seria preciso investir? Nem estou falando nem no Brasil, estou falando fora, para se pesquisar assim, certamente, para descobrir uma coisa assim nova, grande. A limitação da ELA é o número de pessoas que têm a doença, né? Você fazer um estudo grande, né, de teste de medicamentos, você precisa de muita gente, né? Uma doença igual ao Alzheimer, eles tentam muitas medicações, mas, fazendo um paralelo, muitas delas falham, a maioria falha, mas eles têm um grupo para testar. No paciente com ela, por mais que você pense, uma doença que tem bastante gente, né? Mas uma cidade, num país igual ao Brasil, tem 14 mil pessoas com a doença, né? Que é a estimativa, aí, 14, 15 mil pessoas. Então, é difícil você conseguir testar alguma coisa. E a gente está na limitação tecnológica mesmo, né? Você está lidando com a célula mais complexa do corpo humano, né? Poucos animais têm um neurônio motor tão especializado igual o ser humano. A gente tem capacidade de fazer movimentos que só a gente faz, oposição de polegar, tudo isso é o neurônio motor. Então é uma doença numa estrutura muito complicada do corpo humano, que a gente tem pouco conhecimento, né? Que isolou o neurônio mesmo em lula, numa lula gigante, não tem 100 anos, né? Que o ser humano já viu um neurônio ali. Então a limitação do número de pessoas, é uma estrutura muito, muito complexa, que a gente está aprendendo agora.
Mas não sei se vocês lembram, há um tempo atrás teve um desafio do balde de gelo. Que o pessoal 2014, jogava. né? 2014. E nessa época chegou bastante dinheiro, né? Várias pessoas doaram, Neymar doou, várias outras celebridades aí. Que eram dinheiros para pesquisa. pesquisa sobre a ela. E uma dessas pesquisas aí, eles descobriram um outro gene que também era associado ao sódio 1, que também está associado à doença. Então, assim, devagarzinho, né? Vai ter um ganho ou outro, mas a velocidade da doença, a gente não consegue acompanhar. Chega até a ser espantoso, né? Muito, né, cara? 2 a 5 anos, né? É complicado, né? E dos pacientes que você já atendeu, você lembra qual foi o mais novo que você diagnosticou? Teve um dentista em Uberaba, 43 anos. 43? Ele não fui eu que diagnostiquei ele, eu atendi ele, né? Na época eu fazia residência em 2013, ele já estava no final da doença, já não respirava mais por conta própria, ele usava um CPAP. E foi o mais novo que eu tive, e ele não foi, na época a gente brigou para conseguir um teste genético, né? Porque no Brasil é muito complicado o teste genético. Ele acabou conseguindo fazer o teste porque ele tinha curiosidade, e a gente viu que ele não tinha as mutações mais associadas a ela familiar. E foi um esporádico, e era um dentista, né? Trabalhava na cidade de Araxá, na região ali de Uberaba ali. Aliás, só para a gente fechar esse bloco, por que não pode, quando a pessoa o paciente dela vai piorando, ficar com respirador elétrico, tem que ficar com negócio natural? Como é que isso funciona? Não, o CPAP, a gente calcula... O que é o CPAP, para a gente poder... O CPAP é um aparelho que ele faz uma pressão positiva, é uma máscara que ela é vedada e ela empurra o ar, né, para o paciente. Quando a capacidade de respiração do paciente ela cai abaixo dos 50%, ele não consegue respirar por si. Daí ele tem que usar o CPAP. Então a gente usa parâmetros objetivos. Se você indicar antes do tratamento, ele vai perder mais massa muscular. Perdão. E então a gente tenta evitar ao máximo começar uma ventilação antes dele precisar. Até porque o CPAP ele dá desconforto no paciente, aumenta a queimação, dá a sensação de empachamento, aumenta o risco de sinusite. Quer dizer, então é por esse caminho aí que vai trabalhando para poder um pouco evitar que se comece antes do que seja necessário, né? Hoje a gente tem parâmetro específico, né? Por exemplo, a gente sabe que às vezes o paciente ele não tem uma perda na capacidade de deglutição, mas ele está evoluindo com uma perda da respiração. Então, antes do paciente evoluir com dificuldade de deglutição, a gente já passa uma sonda, já faz uma cirurgia, porque a gente sabe que se a capacidade de respiração baixar de 50%, o paciente ele não vai sair do tubo. Não vai, ele vai continuar entubado. Depois da cirurgia, a gente não vai conseguir tirar ele da ventilação mecânica. Tá certo. Vamos fazer então mais um intervalo aqui. A gente destaca e volta daqui a pouco. Até já.